Questão discursiva, vamos lá. Tsunamis são ondas de grandes dimensões e destrutivas que têm sua origem sob os oceanos, podendo atingir as linhas de costa e causar grandes danos. Dentre os eventos de tsunami mais recentes, pode-se citar o ocorrido na Indonésia, em setembro de 2018, com mais de 1.600 vítimas. Indonésia, país aí do Sudeste Asiático. Cite e explique um evento natural ou de origem antrópica que teve suas consequências causadas ou agravadas pela ocorrência de um tsunami. Então, gente, você tem que dizer, cite e explique um evento natural. Então, o que foi ocasionado, né, qual evento teve consequência causada ou agravada pela ocorrência do tsunami? Então, vamos lá. Inundação de planícies litorâneas, vai causar como consequência erosão, deposição de sedimentos, né, dos rios. Tsunamis também causam perda de vidas humanas, né, as mortes das pessoas, destruição de casas, moradias, dano à infraestrutura, transporte, energia, telecomunicação, enfim. Tem que falar dos estragos que são ocasionados pelo tsunami. Você podia falar de uma vertente mais natural ou de uma vertente mais urbana ou mais, né, das pessoas que morrem, enfim. 3. O conflito na Caxemira. Pessoal, tinha um texto aqui de uma reportagem, mas eu não coloquei porque ia ficar muito grande, tá? Enfim, contando um relato de uma pessoa sobre o conflito na Caxemira, tá? Não tinha nada demais, não. Então, vamos lá. O que interessa aqui? Porque a Índia e Paquistão disputam a região que vive na escalada de tensão. A respeito do conflito da região de Caxemira, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Esse conflito... Deixa eu ler, acho que aqui tá melhor para ler. Esse conflito preocupa a comunidade internacional, pois Índia e Paquistão são possuidores de tecnologia nuclear para fins bélicos. Sim, né? A gente viu que, né, na Guerra Fria houve investimento, né, de quem? Será que você lembra? Pois é, dos Estados Unidos para quem? Índia? Não. Para o Paquistão, né? Estados Unidos financiou o islamismo, os muçulmanos. E a União Soviética financiou os indianos, os hindus, beleza? Então, hoje aí preocupa a comunidade internacional por conta das tecnologias nucleares que eles possuem. Tem aqui listinha? Tem. Então, certinho. Vamos lá. 2. Um dos fatores que contribuem para esse conflito é a questão hídrica. Sim, a gente viu, né, a questão, né, da Cordilheira do Himalaia, a bacia, né, do rio Hindu. A Caxemira concentra nascentes de grande importância para os países mencionados na reportagem. Sim, certinho. 3. A boa convivência entre os hindus da Caxemira indiana e os muçulmanos da Caxemira paquistanesa demonstra que esse conflito tem caráter puramente econômico. Pessoal, que boa convivência é essa? A gente viu que não tem boa convivência. Eles não gostam um do outro, tá? Então, hindu e muçulmano tem treta na região da Caxemira, tá? Então tá errado. 4. O governo indiano cedeu o território de Aksai Chin à China em 1962, em retribuição ao apoio militar na guerra contra o Paquistão ocorrida um ano antes. Negativo. A China não ajudou... A China não ajudou ninguém, tá? A China não ajudou ninguém na guerra e a Índia não cedeu nada para a China. A China realmente tomou mesmo, tá? Porque ela viu que tinha interesse ali, né, nas regiões pela questão hídrica também. Então, negativo, tá? Errado. Pois bem, então, quais são as respostas certas? As duas primeiras. Então, 1 e 2, letra B. Beleza? A península em questão é caracterizada atualmente pela... Pessoal, aí tem que lembrar do formato geográfico do que a gente viu. Quem é esse cara aí? É a Península Coreana, né? Divisão aí da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Então vamos lá. A península em questão é caracterizada atualmente pela tensão política
produzida pela provável produção de armas e destruição de massa, né? A questão que a gente está falando ali, né, da Coreia do Norte, beleza? Vamos ver por que as outras estão erradas. Deixa eu ver. A existência de uma guerra civil impulsionada por diferenças étnicas. Não tem diferença étnica ali. Na verdade, é uma questão de influência mesmo que aconteceu, né? Ideológica entre capitalismo e socialismo. Questão econômica. B. Estabilidade política motivada pelo forte desenvolvimento econômico dos dois tigres asiáticos. Quem é tigre asiático aí é só a Coreia do Sul, né? De baixo. Coreia do Norte não é tigre asiático. C. Disputa entre as potências globais pelo controle de jazidas petrolíferas. Galera, ali não tem petróleo, tá? Em nenhum momento a gente falou de petróleo aqui. Petróleo vai estar lá no Oriente Médio, beleza? Do outro lado da Ásia, tá? D. Recente reunificação dos países que estavam separados desde a divisão dos anos 60. Reunificação não, gente. Pelo contrário, eles estão cada vez mais se diferenciando um do outro. Não tem reunificação nenhuma, tá? O mapa representa a Península Coreana, dividida entre Coreia do Sul capitalista e Coreia do Norte socialista, desde a década de 50 com a Guerra das Coreias. A Coreia do Norte é uma ditadura personalista liderada pelo ditador Kim Jong-un. O país desenvolve um programa nuclear e de mísseis, curto, médio e longo alcance com fins bélicos. A Coreia do Norte desenvolveu armas nucleares a partir da hostilidade dos Estados Unidos do governo George W. Bush no início dos anos 2000, que classificou o país como integrante de um suposto eixo do mal, a doutrina Bush. Os adversários geopolíticos principais da Coreia do Norte são os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. A China e a Rússia apresentam uma relação geopolítica mais amistosa com a Coreia do Norte, pela questão do financiamento das armas e pela questão de a proximidade ideológica, política, enfim, econômica, né, do socialismo. Tranquilo? Para fechar, acho que é a última questão. Acho que é a última. Segundo o relatório Perspectivas da Urbanização Mundial, publicado pela ONU em 2015, mais da metade das grandes aglomerações urbanas do mundo encontra-se no continente asiático, como a gente falou lá no início, lembra? Pois bem, considere apenas a área assinalada no mapa onde estão localizadas algumas dessas aglomerações urbanas. Então, ó, quem ele está destacando aí? O Sudeste Asiático e o Sul, né, da Ásia, dando destaque aí para a Índia, como a gente viu. Explique um fator que levou à formação dessas grandes aglomerações urbanas nos países localizados na área assinalada. Então, o que você tem que falar? Motivos que fizeram aglomeração urbana nessas regiões. Então, vamos lá. Você podia falar ou dos tigres asiáticos, falar do processo de industrialização, investimento que aconteceu, isso acabou gerando migração, né, e desenvolvimento de sociedade. Então, você vai ter um aumento da urbanização nessas regiões. Ou você podia falar da questão da Índia, né, também, que tem aí um desenvolvimento populacional muito grande. Você podia falar também de planejamento familiar, que não está aparecendo aí, e também êxodo rural, migração do campo para a cidade, que vai criar aí a aglomeração de regiões metropolitanas importantes, né, e que, como consequência, você acaba aumentando o número de população, né, aglomerações urbanas nessas regiões. Gente, não é a última. Tem mais, tá? Segura essa, vai ter mais questão. Vambora. Sobre o território japonês, analise as afirmações abaixo. Vamos lá. Sendo um país com poucas terras para o plantio, em virtude da predominância de relevo montanhoso, a agricultura apresenta algumas limitações, principalmente para a produção de grãos em grande escala. Sim, o Japão, gente, ele não tem um território muito grande, como a gente viu. A questão climática também não contribui, nem as de solo, nem as de relevo, porque tem um relevo muito acidentado, né? Um relevo montanhoso. Então, eles conseguem fazer modelos de sistemas de jardinagem, de curvas de níveis, tá? Então, eles vão ter um cultivo muito pautado na risicultura, que é o cultivo do arroz. Por isso também, né, culturalmente, eles têm essa questão, né, da comida japonesa ter o arroz, né, como um produto ali sempre presente na culinária, por conta dessa facilidade do cultivo do arroz na região, beleza? Então, correto. Tem certinho aqui? Tem. Vamos lá.
2. É no setor industrial e de serviços que está concentrada a maior parte da população japonesa economicamente ativa. Sim, o Japão tem uma área também muito rural, né, muito agrícola, mas a maior parte da população se encontra nessas áreas mais urbanas, mais desenvolvidas, né, gerando aí essa migração para essas áreas mais centrais. Correto. 3. As cidades principais e as aglomerações industriais ocupam amplas áreas portuárias, pois o país é dependente de matérias-primas importadas e exporta grande volume de produtos industriais. Sim, como a gente falou, né? Ele não tem uma grande extensão, uma grande área de cultivo. Então ele precisa importar muitos produtos, né? Então ele também tem que ter um desenvolvimento logístico de portos muito grande e também para o escoamento da produção, né, desses produtos industriais que a gente viu que foram desenvolvidos, né, nessas novas tecnologias e também, né, que vão ser pautados aí com o incentivo de exportar. 4. Situado no Círculo de Fogo do Atlântico Norte. Acho que isso está errado, hein? Eu acho que é Círculo do Pacífico, né? Situado no Círculo de Fogo do Pacífico, errado. Área de extensa cordilheira dorsal, não. O país sofre com constantes tremores de terra. Ele sofre com constantes tremores de terra, mas porque ele está, né, no Círculo de Fogo do Pacífico, que é a região onde você vai ter aquelas quebras, né, das placas tectônicas em áreas oceânicas. Então, nada de Atlântico do Norte. Errado. Então, correto fica a letra B, 1, 2 e 3. Tranquilo? Beleza? Sabemos tudo sobre o mundo asiático? Show de bola. Então agora vamos pedir um japa pra gente comer depois dessa aula. Tô brincando, gente. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, tá? E como eu falei, semana que vem a gente parte agora pra falar um pouquinho sobre a China, né? Esse país... Esqueci de botar um agradecimento aqui, fiquei no fundo preto. Falar um pouquinho sobre a China, esse país muito importante que vai ter aí um monte de coisa para falar, um monte de treta geopolítica, econômica, questão de geografia física também, né, que sempre aparece nas provas, tá? Sempre aparece nas provas a China. Então vamos dar uma atençãozinha maior para ela dessa vez, tranquilo? Pessoal, um grande beijo, bons estudos, espero que vocês tenham seguido aí firme, né? E qualquer coisa podem entrar em contato sempre para tirar dúvida, tá bom? Um beijo, até a próxima!